Muito bem, meus irmãos. Neste momento agora, eu entro na tua santa e gloriosa presença, meu Pai, para te pedir neste momento a tua misericórdia e o teu perdão de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, de todas as minhas fraquezas, de todas as minhas transgressões. Que o Senhor neste momento venha nos ensinar a viver neste mundo para te agradar e para te glorificar, porque tu és, Senhor, o Deus da minha vida, o Deus a quem eu escolhi para te servir, o meu Senhor, e o servo deve obedecer o seu Senhor. Como o Senhor é o Senhor da minha vida, eu obedeço em todos os aspectos da minha vida, e a tua palavra que nos dá sabedoria, entendimento e nos dá força, coragem para vencer todas as barreiras a qual devemos enfrentar. Neste momento, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha me usar para levar mais uma palavra para todos aqueles que querem entender a tua vontade para com cada um de nós. E todos têm que conhecer a verdadeira vontade do Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, porque Deus nos criou para fazer a vontade dele. E quando nós faz a nossa vontade, nós estamos desagradando a Deus, porque no momento a qual nós fazemos a nossa vontade, nós estamos fazendo o desejo de nossa carne, o desejo da nossa alma. E nós não devemos fazer o desejo da carne, mas sim o desejo do Espírito, porque o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. Então nós temos que ter o ensinamento da palavra de Deus para que nós saiba que Deus quer que nós vivemos para agradar a Ele. De corpo, alma e espírito devemos servir ao Senhor, o Criador de todas as maravilhas, o Criador dos céus e da terra. Deus Todo-Poderoso, o Criador que criou todo o universo, inclusive criou esse universo a qual nós vivemos nele, para estar dominando todas as coisas, mas debaixo da autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque sem a autoridade do meu Rei e do meu Salvador Jesus Cristo, ninguém tem autoridade de nada, principalmente a autoridade sobre os demônios, sobre o inferno, sobre todas as coisas desgraçadas que tem no inferno, os principados, os demônios. Nós temos a autoridade dele quando nós entrega a nossa vida de corpo, alma e espírito ao Deus Criador dos céus e da terra. E aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha alma e da tua alma também, meu irmão. Se você não fizer, se você não confessar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da tua alma, jamais você pode chamar Deus de Pai, porque Deus, todo mundo pode chamar Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, e de todas as maravilhas. Mas quando nós chamamos Deus de Pai, é uma intimidade de filho com o Pai. E o filho tem intimidade com o Pai quando obedece às ordenanças que o Pai passa para que ele cumpra. Assim é o nosso Pai celestial. Deus ama os filhos dele quando nós obedecemos à palavra do Senhor e andamos junto com o Deus Pai e com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo de Deus. Assim nós se fazemos filho de Deus e se fazemos co-herdeiro das coisas de Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vocês prestem muita atenção esse capítulo que eu estou passando aqui e vou ler ele porque isto é um diálogo de Jesus Cristo com os seus discípulos naquela época a qual Jesus Cristo, aleluia, estava aqui na terra como homem. Ele estava preparando a igreja de Cristo, que eram os teus discípulos, para levar o reino de Deus a todas as criaturas da terra, aonde chegou hoje até nós, porque faz 2000 anos que Jesus Cristo esteve aqui na terra, mais de 2000 anos. Então aquela igreja naquela época estava sendo preparada para chegar hoje até a nós o Evangelho, o poder de Cristo, o Espírito
Espírito de Deus conosco agora, para nos transbordar da alegria, da paz, da força e do poder que está em Cristo Jesus. E quando esse poder mora em nós, que é o Espírito Santo de Deus, nós opera os mesmos milagres que Jesus Cristo, o meu Senhor e meu Salvador, operou naquela época, há mais de 2000 anos atrás. Meu irmão, precisamos ter fé, precisamos ter autoridade, porque a autoridade Deus nos dá, a autoridade nós já temos, que é o nome do nosso Senhor Jesus. Nós temos que aprender a usar essa autoridade, porque tem muita gente que não conhece a autoridade e poder que elas têm. E nós temos nossos direitos, meus irmãos. O direito de nós já foi concebido para nós na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu, e antes de ele dar o último suspiro da vida dele terrena, ele falou: está tudo consumado. Aquela palavra foi dizendo assim: receba todos os seres humanos autoridade e poder em meu nome, porque agora vocês têm. Porque quando Jesus Cristo estava ali com os discípulos, ele nos deu ordem para todos: vão, curem enfermos, expulsem demônios e façam as mesmas obras que vocês me viram eu operar e fazer, porque eu te dou autoridade para todos vocês fazer aquilo que eu fiz, e muito mais farão, porque eu vou para junto do Pai. Então muita gente não sabe o poder e a autoridade que está em nossas mãos, em tuas mãos, porque eu conheço a autoridade que tem, porque Jesus Cristo nos deu. Jesus Cristo nos deu essa autoridade e poder para que nós andamos reto nos caminhos e pregando o Evangelho, levando a palavra, levando a todas as criaturas o poder de Deus, a salvação, o ensinamento da palavra. É isso que nós devemos fazer, é ensinar para as pessoas o reino de Deus, e que todos conheçam que Deus nos deu essa autoridade de Filho de Deus, porque Jesus Cristo aqui e agora, onde ele está, é Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai, e nós somos Filho de Deus. As mesmas coisas, o Filho de Deus, quando fez aqui na terra, quando ele estava aqui na terra, quando ele estava fazendo os milagres como homem, Deus deu autoridade a ele, como o primogênito de Deus. Nós somos filhos de Deus, como os filhos adotivos, nós somos filhos adotivos. E nós temos o mesmo gozo que Jesus Cristo tem agora. Nós vamos ter um dia, quando nós morrer e ressuscitar, e Jesus Cristo vir arrebatar a tua igreja, essa autoridade, esse poder, nós vamos ser revestidos da glória de Deus. Enquanto isso, nós temos que exercer a autoridade que Deus deu aqui na terra, como filho de Deus, porque nós somos filho de Deus. Aquele que aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma, esse é filho de Deus. Não é só uma criatura, porque a criatura é criatura porque é feita pelas mãos de Deus, mas não é filho de Deus. O filho de Deus é aquele que se faz filho de Deus, e a criatura porque nasceu pela a vontade de Deus e feito pelas mãos de Deus. Entendeu, meu irmão? Então é o seguinte: a diferença de criatura para filho de Deus é muito grande, porque se eu morrer só como criatura, nós não temos direito à salvação eterna, ou seja, a morada no reino de Deus, porque as criaturas não entrarão no reino de Deus. As criaturas foram feitas somente para morar na terra. Mas quando você se torna filho de Deus, aí sim, aí você e todos aqueles que se tornam filho de Deus, aí o céu está preparado para todos os filhos de Deus. Então, meu irmão, temos que todos, se quiser a salvação em Cristo Jesus, temos que receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma. Espero que vocês entendam esses ensinamentos da salvação de um Filho de Deus.
e não a salvação de uma criatura de Deus. O mundo fala que todo mundo é filho de Deus, quando é uma mentira satânica, uma mentira do diabo, uma mentira do inferno, porque o Jesus Cristo, ele mesmo falou: eu sou o caminho e a vida e a verdade. Sem mim ninguém verá a face de Deus. Ou seja, sem mim ninguém vai para o céu. Porque se nós não, repito, não aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma, é impossível, meu irmão, é impossível, minha irmã, você entrar no reino de Deus. Não vai ser a religião que você está que vai levar você até o Pai. Não, religião nenhuma vai levar ninguém até a Deus. Religião vai levar todos para o inferno. Porque eu pergunto para você, meu camarada, meu companheiro, aí que você está ouvindo do outro lado, qual era a religião de Jesus Cristo? Você pode me falar qual era a religião de Jesus Cristo? Eu posso até responder você agora. Jesus Cristo não tinha nenhuma religião. Ele era e é o Filho de Deus. Ele veio para cá para pregar o reino de Deus àqueles religiosos da época que pensava que era salvo por ter uma religião e não era. Você tira, por exemplo, aquele homem chamado Nicodemos, que ele era um religioso e não era salvo. Ele não conhecia a salvação, ele não conhecia o reino de Deus, mas ele era um religioso da época. Ele era um religioso que conhecia as escrituras sagradas. Aliás, ele conhecia a letra, mas não conhecia o Espírito de Deus. Ele conhecia a letra, mas não conhecia a vontade de Deus, que era fazer a vontade de Deus plenamente. E quando Jesus Cristo veio, ele foi se ter com Jesus à noite e perguntar como é que poderia fazer aquelas coisas a qual Jesus Cristo fazia, porque só podia fazer aquelas coisas a qual Jesus Cristo fazia aquele que era o Filho de Deus. Amém, meu irmão? Até aí vocês entenderam? O que eu quero passar aqui para vocês é que vocês entendam que aqui é um diálogo nesse capítulo 14 de João, que é um diálogo de Jesus Cristo com os seus discípulos. Ou seja, Jesus Cristo nessa época estava formalizando a igreja para dar continuidade a pregação do reino de Deus entre todas as nações, entre séculos e séculos, até que ele voltasse. Ainda até hoje ele não voltou, até agora pelo menos, mas eu não sei se daqui a alguns minutos, algumas horas, ou amanhã, ou depois, daqui a alguns anos, a hora, quem sabe, é Deus. É logicamente que Jesus Cristo está muito ansioso, neste momento sentado à direita de Deus Pai. Ele está ansioso, esperando o Pai dizer: filho, desce e busca a tua igreja. Jesus Cristo, assim como eu, estou aqui esperando e ansioso o arrebatamento, aleluia, da igreja de Cristo. Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai, esperando o sim do Pai, que fala assim: desce, filho, e busca a tua igreja. Então Jesus Cristo está esperando somente esse momento. E eu creio que está muito próximo dessa palavra, o próprio Deus falar para o filho: desce e busca a tua igreja. Por que está próximo? Porque tudo aquilo que a Bíblia nos fala, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, tudo isso praticamente já se cumpriu nas escrituras sagradas dos finais dos tempos, aonde Jesus Cristo vai arrebatar a tua igreja. Mas mesmo assim, Jesus Cristo arrebatando a tua igreja ainda não é o final, é o princípio das dores, e as dores ainda vai começar após o arrebatamento da igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Eu não sei se vocês deu para entender, mas isso aí você pode ler no livro de Mateus, capítulo 24, aonde tem os sinais próximos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 24, fala acerca do arrebatamento da igreja de Cristo e acerca do princípios das dores. Porque, meu irmão, as dores, o princípio é agora, onde nós estamos aqui no mundo, e nós sentimos dor,
porque nós pregamos o evangelho e muita gente não aceita, ou seja, critica nós. Mas após o arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação, o mundo governado pelo anticristo, Satanás vai reinar na terra, e vocês aí sim, quem ficar aqui, quem não subir, aí vão saber o que é dor, aí vão saber o que é sofrimento, porque muitos vão pedir até para morrer, mas não vão morrer, vão passar pela grande tribulação. E a grande tribulação vai ser muito terrível na face da terra. Vai haver tanto sofrimento na terra ainda como nunca houve até agora. Assim diz a palavra do Senhor. Meu irmão, é bom mesmo que nós suba agora, todos nós. É bom mesmo que nós tenha parte com a primeira ressurreição, que é a ressurreição. A primeira ressurreição é da igreja de Cristo. E a segunda ressurreição é para o trono branco de Deus, a qual todos vão ser julgados. E todos aqueles que perdeu, morreu sem a salvação, vão ser julgados e condenados pelo trono branco de Deus, ou seja, pelo próprio Deus. Meu irmão, eu repito, é bom mesmo que todos nós tenha parte somente com a primeira ressurreição, que é a igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Então vocês prestem muita atenção a essa orientação, porque é para o bem de tua alma, é para o bem de você próprio, porque se nós não se consagrar a Deus a cada momento, se nós não vigiar a cada momento esperando a vinda do Senhor, Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento e ele vai vir como um ladrão. O ladrão, quando vem a roubar a tua casa, ele não avisa que vem roubar a tua casa. Senão você ficava na expectativa e jamais deixaria roubar a tua casa. Assim mesmo é a vinda de Jesus Cristo para o arrebatamento da igreja dele. Ele vai vir, não vai avisar qual é o dia, nem a hora, nem o minuto, nem o ano, nem o mês. Não, ele pode vir a qualquer momento para arrebatar a tua igreja. Amém, meus irmãos? Então agora nós vamos entrar aqui um pouco nos estudos, que eu quero que vocês entendam o que Jesus Cristo falou para muitos deles, para todos eles, ou seja, todos os seus discípulos, que era a preparação da tua igreja. Muitos discípulos naquela época estavam muitos com dúvida, mesmo vivendo, comendo, bebendo, dormindo com o próprio Deus, que o Deus estava em carne e em espírito, como homem aqui na terra, que era o nosso Senhor Jesus. Mesmo eles viveu tantos anos com Jesus Cristo e não tinha fé para dizer que ali era o próprio Deus. Muitos duvidavam, que nem nesse versículo, nesse capítulo e versículos que vocês vão ouvir agora, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos? Então, eu quero que vocês prestem atenção esse capítulo muito maravilhoso das Escrituras Sagradas, que muita gente conhece, mas muita gente não tem o discernimento da palavra. Quem não tem o Espírito de Deus não pode ter o discernimento da palavra, que o Espírito de Deus revela tudo aquilo que está na própria palavra dele, para os teus servos, para os teus filhos, porque o Espírito Santo, ele é amor, ele é paz, ele é alegria e ele é a razão de nossos viver. Amém, meus irmãos? Então vamos começar aqui o livro de João, capítulo 14. Jesus Cristo nos começou dizendo assim: não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Amém? Então agora, meu irmão, aqui ele já começou falando com seus discípulos. Não se turbasse os vossos corações. Quando eles tivesse, após a subida de Jesus Cristo para sentar à direita de Deus Pai, após o ressuscitamento ao terceiro dia, Jesus Cristo estava preparando para quando eles ficassem só, entre aspas, alguns momentos só, porque na frente vocês vão ver que o próprio Deus enviou o Consolador para nos estar todos os dias até as consumações dos séculos, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui esses versículos, lendo aqui, preparando vocês para o conhecimento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar vós lugar.
Então, o que que significa esse versículo, meu irmão? Ele quer dizer que antes mesmo dele subir e sentar à direita de Deus Pai, já os lugares dos filhos de Deus já estava preparado, ou seja, a casa onde nós vamos morar, no reino de Deus, já está preparada antes da subida, ou seja, Jesus Cristo está lá, simplesmente agora, intercedendo por toda a tua igreja ao Pai. Porque morada nós já temos garantido, aleluia, no reino de Deus. Já está preparada, meu irmão. Amém, meu irmão? Entendeu isso aí? Então vamos para cá, mesmo que eu não leia todos o versículo, mas eu passo algum para que vocês entendam, leia e compreenda a vontade de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo para com cada um de nós. Amém, meus irmãos? E se eu for, vós preparar lugar, virei outra vez e vós tornarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Amém, meu irmão? Então você veja que esse versículo é uma preocupação do próprio Deus e do próprio Jesus Cristo. Uma preocupação que ele quer, que ele nos ama tanto, que ele está no céu sentado no seu alto e sublime trono. Mas ele amou tanto nós e ama tanto nós, que ele enviou o teu Espírito para nos guardar enquanto nós estiver aqui na terra, enquanto nós estiver na vida aqui terrena. O Espírito de Deus nos guarda, nos usa, nos prepara, nos capacita com autoridade e poder. Essa é a preocupação do Deus Pai, a preocupação do Deus Filho e a preocupação do Deus Espírito Santo para com cada um de nós, para com cada um dos teus filhos. Amém, meu irmão? Então aqui você não pode ter dúvida nenhuma, porque Deus é maravilhoso. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Então, aqui é uma preparação grande, onde Jesus Cristo estava preparando seus discípulos para chegar a essas informações daquela época até hoje, a eu, a você e a todos aqueles ainda que vêm após nós. Aqui ela é eterna a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Olha aqui essa incredulidade já de um discípulo de Jesus, de Tomé. Tomé, ele estava com Deus, ele viveu com Deus, ele comeu e bebeu com Deus, em carne, osso e espírito, assim como ele era. E ele ainda duvidava do poder de Deus, porque tudo que Jesus Cristo fazia era o dedo de Deus, era o Espírito de Deus usando o próprio Senhor Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a vida e a verdade. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meu irmão, aqui não tem mais dúvida nenhuma. Você entende isso? Você compreende essas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo? E compreenda aquelas palavras daquele homem que estava sendo preparado com o Senhor Jesus Cristo, que era ainda incrédulo, mas Jesus Cristo sabia que ele estava preparando, mas já não era mais para ele duvidar do próprio Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Então vamos até aí vocês entenderam, né? Então vamos lá. Se vós me conheceres, a mim também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o caminho o conheceis e o tendes visto. O que ele falou aqui? Que desde aquele momento a qual estava com ele já estava conhecendo, estava vendo o próprio Deus. Porque Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus que ele desceu do céu. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu para a terra. Amém, meu irmão? Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Não havia necessidade, meu irmão,
do Filipe, um homem que estava sendo preparado nos últimos dias, a qual Jesus Cristo já estava se preparando para subir para o céu, morrer na cruz crucificado e ressuscitar o terceiro dia e subir ao céu. Filipe fala isso. Isso eu já imponho, eu ponho isso aqui como uma incredulidade. Mas Jesus Cristo mesmo assim sabia que estava ainda preparando cada um deles. Amém, meus irmãos? Respondeu-lhe Jesus: tanto tempo que estou convosco e ainda não me conhece, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Olha aí. Olha Jesus Cristo, o meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Salvador, repreendendo o seu discípulo. Como dizeis tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus Cristo ficou decepcionado com Filipe. Por quê? Porque ele sabia que Jesus Cristo era o próprio Deus. Ele sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Com aqueles milagres que Jesus Cristo fez, ressuscitou morto, curou enfermo, expulsou demônio, e ele ainda estava em dúvida. Amém? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Isso aí, Jesus Cristo estava repreendendo ele. Não crê você que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não é as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e que faz essas suas obras. O que ele dizia aqui? O próprio Pai que estava nele era quem estava fazendo todas aquelas obras que Jesus Cristo estava realizando naquela época. Amém? Mas vamos continuar. Crede, mendo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ele estava até apelando aqui, Jesus Cristo, estava apelando para eles, que eles crescem, que o Pai estava nele e ele estava no Pai por causa das obras que ele estava fazendo e realizando. Crede aumento por causa das mesmas obras. Está vendo como é uma coisa maravilhosa? Se não quisesse, Jesus Cristo falando, se não quiser crer que ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus, crê, pelo menos por causa das obras que ele realizou ou estava realizando. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, isso é muito importante, esse versículo. Como aqui vocês entendem que esse versículo é um diálogo, Jesus Cristo com os seus discípulos, ele está dialogando comigo, com você, com todos, que nós temos que crer que o Espírito de Deus, hoje, amanhã, em todas as nossas vidas, opera grandes milagres para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Aqui eu vou passando algum versículo, vocês entendam e dê continuidade nessa leitura dessa palavra, porque aqui eu quero orar um pouco por vocês, mas eu espero que vocês, meus irmãos, meus companheiros, criaturas de Deus, dê continuidade essa leitura dessa palavra. Enquanto eu vou orar por vocês agora, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, para que vocês sejam cheios da vontade de Deus em vossos corações, vocês dê continuidade na obra de Deus, que é a palavra de Deus e a vontade de Deus. Então aqui eu peço por todos vocês, entenda o desenvolvimento dessa leitura, o segmento dessa leitura desse capítulo de João 14, que é um diálogo com Jesus Cristo, os teus discípulos. Jesus Cristo ensinando, Jesus Cristo repreendendo aqueles incrédulos, ou seja, até naqueles momentos incrédulos, porque após a subida de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo, os próprios discípulos não foram mais incrédulos, eles prepararam muitas pessoas para o reino de Deus.
Eles não tinham mais dúvida que ali era o Filho de Deus. Ali veio preparar eles para levar muitos para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Tanto que após o ressuscitamento, de Cristo, o próprio Jesus Cristo apareceu a muitos deles, amém? Para que eles não tivessem sombra de dúvida que ele era, foi e é o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que crer de corpo e alma e espírito no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Espírito de Deus que está em mim, o Espírito de Deus que você vai buscar e vai tê-lo, ele vai confirmar isso no teu espírito, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém, meu irmão? Não devemos ter dúvida nenhuma, porque o Espírito de Deus opera em cada um de nós. O Espírito de Deus opera em nosso espírito, confirmando a força e o poder de Deus em cada um de nós. Porque o próprio Espírito Santo de Deus realiza essas obras usando o nosso corpo, usando o nosso espírito, usando os nossos lábios para levar, para pregar o Evangelho a todas as criaturas. Meu irmão, entenda bem, estou falando, ensinando a vocês a entender a vontade de Deus para com cada um de nós. O Espírito de Deus nos usa neste momento para levar a palavra com força e poder e autoridade aos vossos corações. Amém, meus irmãos? Então, eu continuo passando a continuidade desse capítulo e versículo do ensinamento de Jesus Cristo para com todos os seus discípulos, que hoje ele ensina do mesmo jeito, através do teu espírito, para mim, para você e para todos aqueles que têm fome e sede de conhecer o Deus, o Criador dos céus e da terra. É isso, meu irmão, que nós temos que ter em nosso espírito, em nosso coração, em nossa alma. É fome e sede de conhecer mais e mais a autoridade de Deus que vem para nós. Fome e sede de conhecer a vontade de Deus, até Jesus Cristo vir nos buscar para junto estar por toda a eternidade com Ele. Porque nós faz parte, sim, da família de Deus. Nós, digo assim, aquele que se fez filho de Deus. Repito, a criatura de Deus não faz parte da família de Deus. Repito novamente, entenda o que eu estou falando, meu companheiro, porque vocês têm que entender o que significa criatura. Repito, criatura de Deus não faz parte da família de Deus. Quem faz parte da família de Deus é todos os seus filhos de Deus, todos aqueles que saem de criatura e se faz filho do Deus Altíssimo, como aquele que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma. Esse, sim, confessa Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Aceita Ele. E, a partir daquela hora, ele vai fazer a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vai renegar a tua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Sim, esse sim é participante da glória de Deus, esse sim é filho de Deus e esse sim faz parte da família de Deus, junto com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então você entendeu até aí, amém? Então eu quero orar por vocês agora, que vocês entendam essa orientação da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Porque o tempo aqui é curto e eu tenho que colocar essa mensagem no YouTube para que vocês, nos 4 cantos do mundo, entendam que Deus quer e Deus ama todos nós. Independente de pessoa, preto, branco, roxo, nações, línguas e qualquer coisa assim, Deus ama a todos. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Por isso que a salvação é só para os filhos de Deus, ou seja, é só para aqueles que se convertem e larga o pecado, larga a prostituição, larga a mentira, larga a inveja, larga tudo que faz parte deste mundo
tenebroso e você faz parte do reino de Deus. Amém, meu irmão? Então eu espero que essa orientação venha esclarecer mais e mais a tua mente e a partir de agora você passe de criatura para ser fé, para se fazer filho de Deus. Amém, meu irmão? Então eu vou orar por vocês para que Deus derrame sobre vocês o Espírito Santo de Deus, para que vocês sintam desejo nos vossos corações de buscar, amar a Deus de corpo e alma e espírito e fazer a partir de agora a vontade do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, eu como teu servo, eu intercedo, Pai, por todas essas nações, por todas as nações da terra, nos 4 cantos do mundo, Pai, aonde chega a minha voz, o Senhor usando meus lábios, o Senhor usando a autoridade que o Senhor me deu para salvar as pessoas, para levar esses ensinamentos de entendimento da palavra de Deus, de entendimento da salvação de cada um próprio, de cada um da sua alma, porque a salvação, Pai, ela é individual. Então, meu Pai, faça com que essa oração, Pai, penetre nos corações dos homens, nos 4 cantos do mundo, Pai. Enquanto Jesus Cristo não vier arrebatar a tua igreja, Pai, venha me usar a qualquer momento, Senhor, que o Senhor quiser, com a tua autoridade, com o teu poder e com a tua unção do teu Espírito, Pai. Ó Santo de Israel, venha nos encher da tua luz, venha nos encher do resplendor da tua glória, venha encher os corações, Pai, de todas essas pessoas que eu vi, Pai, essa oração do resplendor da tua glória, do entendimento da tua palavra, do amor do teu Espírito para com cada um de nós. Ó Santo de Israel, em nome do Senhor Jesus, eu te peço por todos aqueles que têm sede e fome de te conhecer, meu Pai. Então encha o coração dessas pessoas da virtude do teu Espírito, do teu poder, da tua alegria, da tua paz e da tua santa e divina sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, resplandeça, sim, meu Pai, no coração de todas essas pessoas, o teu amor, a tua alegria, a tua paz. Que o teu Espírito, meu Pai, venha guiar cada uma dessas pessoas, que o sangue do Cordeiro, Pai, que verteu na cruz do Calvário, venha lavar a mente, os pensamentos, a memória, a inteligência, o coração, o corpo, de todas essas pessoas, Pai, que têm fome e sede de te conhecer, que tem fome e sede, Pai, de ser transformado. Sim, Espírito Santo de Deus, transforma a vida desse homem, transforma, Senhor, a vida dessa mulher, que essas mulheres, esse homem venha, meu Pai, ser transformada, venha ser cheio do teu Espírito, meu Pai, porque sei, Senhor, que isso é a tua vontade para todos os seres humanos, mas os seres humanos é rebelde, os seres humanos é incrédulo, muitos, assim como muitos dos servos do Senhor, muitos dos seus ungidos pelo o meu Senhor Jesus, mesmo naquela época ele foi incrédulo, mas ele estava sendo preparado pelo o Rei e Salvador Jesus Cristo. Assim tem muita gente, Pai, muita gente despreparada hoje, mas hoje Jesus Cristo não está em fisicamente assim conosco aqui, mas ele está em espírito e em verdade, porque ele nos deu o teu Espírito para nos guiar, para nos transformar, para nos purificar e revelar, Pai, a tua vontade em nossos corações. Então faça, meu Pai, isso em cada um dessas pessoas que tem fome e sede de conhecer a tua palavra, de ser cheio do teu Espírito, de ser cheio do teu poder, de ser cheio da tua autoridade, Pai. Esse sim, Pai, é o desejo do meu coração e é muito mais o desejo do teu, meu Pai. Então leva, Senhor, essa palavra de fortalecimento, fortaleça, Pai, esses corações, essa mente, esses pensamentos, essa memória, que seja renovado
esse pensamento deste homem, desta mulher, seja renovado o teu coração, meu amigo, minha amiga, seja renovado agora, seja cheio do poder de Deus, seja cheio da autoridade de Deus, porque Deus nos dá essa autoridade através do teu Espírito que anda, que guia nossos passos nos caminhos do nosso Senhor Jesus. Ó, meu Pai, eu intercedo por todos eles, que eles venham ter o chamado do Senhor, mas que ele venha obedecer o chamado que o Senhor está chamando cada um para trabalhar, meu Pai, na seara do Senhor, porque a seara é grande, falta os lavradores, falta os cultivadores para cultivar, para trabalhar na seara, e a seara é o mundo aí para nós ganhar muitas almas para o reino de Deus. Ó Santo Deus amado, ó glorioso Deus amado, Deus Pai, ó Senhor Deus Filho, ó Senhor Deus Espírito Santo, eu faço parte da tua família, eu faço parte do teu reino, Pai, mas eu não quero só eu fazer parte, eu quero que toda a nação da terra faça parte, Pai, do teu reino, porque eu tenho certeza absoluta, Pai, que o Senhor preparou morada para todos, não foi nem para um, nem para dois, nem para poucos, foi para toda a nação, foi para todas as criaturas do Senhor. Quando se converter, eu tenho certeza absoluta que as mansões celestiais estão preparadas no céu para cada um de nós. Que todo mundo tivesse, Pai, esse desejo no coração de morar nas suas mansões celestiais, porque as mansões celestiais estão nos esperando, as mansões celestiais já estão todas preparadas para os teus filhos. Então que todas as nações da terra sinta desejo no coração de morar nas mansões celestiais. Essas mansões celestiais estão aguardando os filhos de Deus que hão de subir para morar no reino de Deus, nas mansões celestiais. Ó, meu Pai, eu te agradeço pelo Senhor nos dar essa oportunidade de levar mais esses ensinamentos, de levar mais essa palavra nos quatro cantos do mundo, meu Pai, para que todos conheçam a verdadeira verdade, o verdadeiro caminho, porque o caminho só é mesmo Jesus Cristo, que é Ele quem vai levar nós até ao Deus Pai. Então aqui, meu irmão, você possa entender e compreender que o caminho e a verdade e a vida e o pão vivo que desceu do céu é somente Jesus Cristo. Não é religião, não é nada fora de Jesus Cristo leva ninguém ao céu. Amém, meu irmão? Então, eu peço que vocês entendam, compreendam esses ensinamentos, incluindo essa oração e essa intercessão por todos vocês, meu irmão, minha irmã, meus companheiros, que quer entender um pouco do reino de Deus. E tenha misericórdia da tua própria alma, porque vocês, eu, temos que ser salvos e viver eternamente com o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Amém, meu irmão? Eu peço que vocês venham prestar muita atenção a essa pregação, essa passagem bíblica deste livro, porque esse livro é um diálogo muito bom e maravilhoso. Jesus Cristo com seu discípulo na época, Jesus Cristo com nós hoje, através da palavra e do teu Espírito. Amém, meu irmão? Então, mais uma vez eu peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada uma dessas pessoas. Mais uma vez, Senhor, eu abençoo a todas as pessoas, nação da terra, nos quatro cantos do mundo. Pai, leve essa palavra agora, em nome do Senhor Jesus. O que eu não posso fazer, Pai, o Senhor pode. O que eu não posso entrar nos corações das pessoas. Eu não posso fazer aquilo que é somente o Espírito Santo pode fazer. Mas eu creio, Pai, que o Senhor vai penetrar essa mensagem no mais íntimo dos corações de todos os seres humanos, nos quatro cantos da terra, para que todos obtenham a sua salvação, para que todos obtenham a sua sabedoria, Pai, porque essa palavra é
colocada no meu coração e sai de dentro de mim, com unção, com fogo, com poder, com autoridade, para que penetre no mais íntimo dos corações de todos os seres humanos. Eu te agradeço, eu abençoo a todas as pessoas que ouvir essa palavra, praticar, pôr em prática e se converter e aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador. Eu abençoo a todos, na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.